Paz do Senhor, irmãos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no dia de hoje para fazer a mensagem de hoje. Eu queria... Todo mundo está com Bíblia aí, né? Pelo menos no celular. Eu vou precisar muito que vocês procurem alguns versículos para ser mais dinâmico, para ser mais... funcionar uma comunicação melhor. Muito obrigado pela luz. Lê os pensamentos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Oséias, capítulo 6, versículo 3. E depois que eu terminar de ler, que vocês possam deixar a Bíblia aberta, porque vão ter alguns versículos a mais depois. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Amém? Acharam? Vamos lá. Então, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Esse versículo em específico, ele é muito usado em pregações por aí, e que geralmente ela é usada para pessoas que querem pregar a teoria da prosperidade, que é confiamos e prossigamos em conhecer o Senhor, cada vez mais conhecendo o Senhor. Só que para as pessoas que leram esse versículo isoladamente, até parece que realmente é isso, só que é muito tirado de contexto, tá? Isso aqui, na verdade, é outra coisa, não tem nada a ver com isso. E é uma questão... Muito obrigado. É uma questão muito diferente, de verdade mesmo. A história de Oséias, ela é uma história bem polêmica da Bíblia. Ela é até uma esquecida, vamos dizer assim. Muitas pessoas até não conhecem esse profeta, não conhecem essa história. Então eu vou dar uma pequena recapitulação, não lembro como falar mais. Estou nervoso. Gente, se eu ficar um pouco assim é porque eu não enxergo dessa distância, tá? Oséias, ele é o profeta menor da Bíblia. A Bíblia é dividida entre profetas maiores e profetas menores. Oséias é um desses menores. Como eu disse, ele não é muito conhecido. O contexto da história de Oséias, ele começa em Israel, depois de Daniel, depois do cativeiro da Babilônia. E ele peraí, deixa eu achar. Aqui. Foi no reino de Jeroboão II. Jeroboão II foi um rei que Israel, nessa época, ele era dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E Jeroboão era um dos reis e ele acabou falecendo. E com a morte de Jeroboão, causou um caos generalizado em Israel. Muitas questões políticas, sociológicas, tudo decaiu depois da morte dele. Ele era um rei bom, e depois que ele morreu, tudo piorou. O reino do norte com o reino do sul entrou em guerra, ou seja, uma guerra civil. Pessoas morriam a todo momento, pois tinha muito assassinato. A política estava fragilizada, enganação a todo momento, prostituição para tudo que é lado, idolatria a outros deuses. A Bíblia descreve que até a natureza em Israel, o solo, os peixes, o gado, tudo isso estava sendo destruído por conta do pecado daquele povo. Então, Israel estava um completo caos. E Deus, olhando tudo isso, ele levanta um homem chamado Oséias. Mas ele não levanta Oséias para falar a palavra para o povo. Um dos casos que torna o livro de Oséias tão especial é que ele levanta Oséias para ser a mensagem, não para levar a mensagem. Isso é muito interessante. Em Oséias, capítulo 4, do 1 ao 3, descreve a situação de como Israel estava. Se quiserem acompanhar, eu vou ler agora. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel.
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só pertencem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então, essas são as palavras de Deus para Israel. Então, com isso, vemos que Deus estava extremamente irado com Israel. Ele não estava nem um pouco feliz com a situação, porque Israel era o povo escolhido desde Êxodo. Por que Israel estava daquele jeito? Por que Israel estava se vendendo a outros deuses? Por que Israel estava daquele jeito tão caótico? Por isso que Deus levanta Oséias. Aí ele continua dizendo, mas não é o mesmo, tá? Aqui é Oséias 5:12. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão, dizendo... Aí entra o versículo que eu li primeiramente, que é a resposta de que Deus está falando ao próprio Israel. Então, esse versículo aqui que eu li, é Deus meio que falando o que o povo ia fazer, mas não de uma forma, tipo assim, feliz com a situação. Nossa, eles vão atrás de mim, eles vão me reconhecer, eles vão me adorar. Não, Deus está praticamente falando assim, eles virão porque eles estão na pior e eles vão vir com frases mentirosas, com arrependimento mentiroso, e isso me entristece. Então, muitas igrejas por aí acabam pregando esse versículo como se fosse algo bom, como se fosse algo positivo, mas aqui literalmente Deus está falando que essa frase específica é repulsa para ele. Porque ele está falando assim, essas pessoas são mentirosas, são hipócritas, eu estou irado com tudo isso. É um desabafo de Deus para a população. Então continuamos aqui. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida, porque de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí entra o versículo. Então conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa a ele e nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? É Deus falando. Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Então aqui, como eu disse, Deus está muito revoltado com a situação. Ele está desabafando, né? Porque o povo escolhido, o povo que ele tirou do Egito, que ele abriu o Mar Vermelho, que ele trouxe comida do céu, que ele fez tanta coisa, até chegar em Daniel, e fez mais em Daniel, e chegou aqui em Oséias, e o povo está de novo em pecado, de novo na apostasia, de novo, sabe, tudo de novo, e Deus acaba se cansando disso. Deus não aguenta mais essa situação. Então, aqui entra o nosso herói da história, né, Oséias. Aí Deus ainda termina assim, ó, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus até chama Israel como pão queimado de um lado só. O pão queimado de um lado só significa que ele é queimado de um lado, literalmente, para consumo de Deus, e que o outro está cru. Então é inútil de qualquer jeito para Deus. Tanto do lado do norte quanto do lado sul estão inúteis para Deus. Por isso que ele levanta Oséias.
E Oséias, como eu disse, ele foi levantado para ser a mensagem. E o livro de Oséias é até conhecido por alguns por ser um pouco diferente, ele sai um pouco da casinha, né? Porque Deus ele usa uma coisa que ele abomina para ensinar a população, para ensinar Israel. Ele usa a prostituição para ensinar as pessoas. Ele fala para Oséias casar com uma prostituta chamada Gomer. Por conta da Bíblia, como que eu posso dizer? Da Bíblia citar o parentesco, a filiação de Gomer, tudo leva a crer que ela não era uma prostituta como nos dias de hoje, e sim uma prostituta sacerdotal, que tecnicamente é pior. Uma prostituta sacerdotal de Baal, que é uma prostituta que faz o serviço não para ganhar dinheiro, mas sim para adorar o Deus pagão. Então Deus manda Oséias casar com essa prostituta sacerdotal, e é algo que escandaliza Israel. Israel já não estava passando por uma situação boa, e quando eles olham um homem de Deus, um homem ungido, sabe, Oséias era muito conhecido, casar com uma mulher assim em pecado, tipo, sujou o nome dele, literalmente. As pessoas olhavam para ele e zoavam, caçoavam da situação, até não consideravam mais ele um homem de Deus, justamente por isso. E por que Deus mandou ele casar com uma mulher como essa, sendo que ele não gosta dessas práticas, ele abomina essa prática? Ele quis fazer um teatro com o povo de Israel. Ele quis mostrar para essas pessoas, em uma metáfora, vamos dizer assim, o que ele estava passando com o povo. Oséias, nesse caso, ele simboliza o próprio Deus. E essa prostituta simboliza Israel. Por quê? Vocês vão entender. E vamos passando aqui na história. Oséias, ele tem um filho com essa mulher. E esse filho, ele se chama, no capítulo 1, 3, fala que esse filho chama Jesleal. E é interessante que aqui a Bíblia fala que ele deu a luz, né? Então, aqui no caso, fala que realmente era filho dele, o Jesleal, que o nome dele traduzido simboliza chacina, literalmente chacina, porque Deus estava dando um recado para o povo que aquilo ia acontecer com Israel. Então, o nome do menino simbolizava que o que ia acontecer com Israel depois de Oséias. Então Israel ia passar por uma grande chacina. E Oséias teve mais duas filhas, a desfavorecida e o não meu povo. A desfavorecida, a Bíblia fala que Gomer deu à luz. Ela não deixa explícita que ela é filha de Oséias. Então provavelmente essa menina e a outra que ia vir a seguir eram frutos de uma traição. Então as duas últimas filhas não eram filhas de Oséias, a Bíblia faz entender. E a desfavorecida simbolizava que Israel era desfavorecido perante os olhos de Deus, e o não meu povo simbolizava que Israel não era mais o povo de Deus, que Deus olhava eles com desprezo e não com amor mais. Aí eu até imagino, né, as pessoas olhando para Oséias, né, olhando para os filhos, eu falo, você não sabe dar nome para os filhos? Não, que nome é esse? Mas aí tem o significado por trás, né? Eu não sei se eles entenderam na época. E depois da história, depois de alguns anos, a Gomer sai de casa, ela decide que vai abandonar o Oséias, e depois de algumas discussões, dele pedindo para ela ficar, ela decide ir embora, e acontece que depois de um tempo ela voltava, ela ficava um pouco em casa, aí Oséias, por gostar dela, comprava presentes, dava amor para ela, e ela, por incrível que pareça, olhava aqueles presentes que ele comprava e ainda falava assim, bendito é Baal por ter me dado esses presentes. Então era uma questão muito complicada para o garoto Oséias. Ela foi inúmeras vezes embora, voltava, e teve um fatídico dia que Oséias está passando pelas ruas de Israel e ele viu uma mulher toda machucada, toda ensanguentada, com as roupas rasgadas, do pior estado possível, deitada na rua. E as pessoas em volta, zoando ela, caçoando dela.
E Oséias chega lá perto para ver quem é, e era Gomer, a sua esposa. E por conta dela estar naquela situação, aquela época em específico, era muito rigoroso essa questão de desonra. Então, para um homem de Deus ver a sua própria mulher, que foi pega em adultério inúmeras vezes para outro Deus, naquele estado, para ser vendida como escrava para alguém, estava sendo leiloada para o povo naquele estado, Oséias vai lá e compra ela. Ele pega as suas riquezas, os seus bens, vai lá e compra a Gomer. Gomer, então, é comprada por ele, e o povo de Israel fica sem entender aquela situação, mas eles chegaram a uma conclusão. Eles pensaram que Oséias iria comprar ela para matá-la, como forma de limpar o seu nome, limpar a sua honra. Só que, para a surpresa de todos, no meio de todos ali, Oséias se abaixa, limpa os machucados dela, a abraça e leva para casa. Porque Oséias realmente a amava. E essa é uma alusão do que Deus faz com a igreja, do que Deus faz com Israel até os dias de hoje. Por incrível que pareça, aqui seria uma ótima alusão a Jesus, né? Que mesmo apaixonado pela noiva, né? A igreja, muitas vezes, quase diariamente, nós acabamos traindo Jesus, e ao invés dele se vingar, matarmos, ele cuida de nós, nos compra, ele comprou cada um de nós na cruz, assim como Oséias fez aqui. E um fato interessante, que eu acabei pulando aqui, é que o nome Oséias, ele, na raiz hebraica, ele simboliza como se fosse um diminutivo do nome Jesus. Assim como nós temos o nome Helena, que aí se for diminuindo vira Ellen, depois Leninha, e vai por aí, dos apelidos. Assim pode acontecer com o nome Jesus. Jesus no hebraico é Yehoshua, que depois se torna Yeshua, e depois se torna Yoshia, que é o nome de Oséias, Yoshia. Então, Oséias tecnicamente chamava Jesus, que é o mesmo nome também que o Josué se chamava. Não sei se vocês sabiam, mas agora estão sabendo. Então, o pecado do povo aqui, né, eu dei essa contextualizada, o pecado do povo foi perder a intimidade com Deus. Esse é o tema da pregação, perder a intimidade com Deus, porque se eles tivessem intimidade com Deus, não teria esse caos todo, não teria essa destruição toda, não teria essa apostasia toda. A desobediência, ela sempre vai ter consequências. Provérbios fala isso muito. Crônicas, se não me engano, também fala. Tem a questão da lei da semeadura. Então, o pecado é o que nos afasta de Deus. Essa é a verdade, não tem o que discutir, não tem controvérsias. Somente o pecado pode nos afastar de Deus. O pecado e não querer Deus. Também temos essa possibilidade. Desde o Éden, né, quando Deus fez o jardim do Éden, né, aquela coisa, Deus sempre fez questão de ter relacionamento conosco. Todos os dias, ao entardecer, Deus descia no Éden e falava com Adão, falava com Eva. Ele gostava disso, ele sentia prazer em conversar com eles. E depois que o pecado aconteceu, né, teve a divisão, vamos dizer assim, entre nós e Deus, porque ali no Éden era de forma física, Deus realmente descia ali, eles viam Deus. Só que depois do pecado, teve essa situação de que não temos mais essa proximidade toda, mas Deus, em toda a Bíblia, ele deixa muito claro que ele sempre gostou desse relacionamento, dessa comunhão com os seus servos. Ele conversava com Abraão, ele conversava com Moisés como um amigo, sabe? Ele sempre esteve ali para todos nós. Até os dias de hoje, Deus se faz presente em nossas vidas, Deus quer saber dos nossos dias, dos nossos problemas, nossas situações, circunstâncias que nos afligem, dos nossos sentimentos. Deus sempre quis e sempre gostou, sempre fez questão de nos relacionarmos com Ele. E isso até os dias de hoje. A cruz, ela não serviu só para nos livrar do inferno, assim como Oséias fez, que é comprar Gomer. Jesus também nos comprou, com sua própria vida, mas comprou. Mas não foi só por isso que Ele morreu por nós. Ele morreu para restaurar essa comunhão conosco.
Tanto que quando Jesus morre na cruz, a primeira coisa que acontece, o véu se rasga de cima a baixo. Então, Deus está praticamente falando assim, ó, agora conversem comigo. Eu fiz tudo isso por vocês, sabe? Estou aqui, conversa comigo. É isso que Deus quer dizer. Jesus até fala, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus, ele é literalmente de verdade, a representação da palavra encarnada. Se nós pegarmos as nossas Bíblias e transformarmos em uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Tudo que está resumido aqui veio na pessoa de Jesus. É impossível ter intimidade com Deus sem ler a palavra de Deus. É impossível ter intimidade com Deus sem orar. A intimidade com Deus pode vir através de muitas coisas, mas isso é o essencial. É impossível agradarmos a Deus sem lermos a palavra. O apóstolo João diz isso. Ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E em 2 Coríntios 7:1 diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santidade, ela é uma ponte para a intimidade. Essa é a verdade. Sem sermos santos, não tem como termos intimidade com Deus. Claro que Deus, ele se manifesta de inúmeras formas. Deus pode nos surpreender a todo momento. Ele pode pegar uma pessoa que está lá na Cracolândia e começar a conversar com essa pessoa. Isso não impede Deus. Mas para uma pessoa dentro da igreja que está buscando verdadeiramente uma intimidade com Deus, é inegável que temos que nos purificar todos os dias, diariamente, de tudo que nos faz mal. Todo pecado, tudo que há de ruim dentro de nós tem que ir embora para que Jesus possa entrar. E isso é uma verdade. Algumas pessoas podem estar se perguntando, como eu posso ser santo, né? Como eu posso ter intimidade com Deus? Como eu disse, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Por isso que Jesus fala em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no seu aposento e fechando a sua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Para nós termos intimidade com Deus, o que precisa é ficar em secreto com Ele. Sabe, aquele momento em que ninguém está te vendo. Aquele momento que ninguém sabe o que você está passando, que ninguém sabe o que você está pensando. É esse momento que Deus age. É esse momento que Deus está ali de braços abertos pedindo para você. Sabe, porque é muito fácil você vir aqui na igreja. Pode ser que você nem está adorando de verdade, mas você está lá ajoelhado, chorando. Pode ser que você esteja pensando em outra coisa e não em Deus. E os seus sentimentos vão vir, independente do que você está pensando. As pessoas podem até olhar e falar, nossa, essa pessoa aqui está tendo um encontro com Deus. E nem sempre é assim. O verdadeiro encontro com Deus acontece no secreto. Nós não vemos a igreja. Calma aí, vou recapitular. Nós não estamos aqui dentro na igreja para buscar a Deus. Nós estamos aqui dentro para transbordar a presença dele. Em nenhum momento você tem que vir para a igreja para se encher de Deus. Você já tem que vir cheio da sua casa. Você já tem que vir cheio do seu quarto, da sua semana. Sabe, é uma questão de intimidade mesmo. É como se Deus estivesse do seu lado. Ele está do seu lado, mas não de forma física. Mas é como se ele estivesse aqui, sentado. E eu desabafasse para ele, falasse o que eu estou sentindo, o que eu quero fazer. Sabe, o que eu
o que eu penso no dia de amanhã, Ele quer saber. Por mais que Ele sabe todos os nossos pensamentos, sentimentos, Ele sabe tudo. Mas Ele quer que nós contamos a Ele. Ele quer ver essa transparência. É por isso que o véu se rasgou, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Sabe, porque é muito fácil. Hoje em dia, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, ser crente é moda. Ser evangélico é moda, ser católico é moda. Então, todo mundo, quando eu era da escola era um pouco mais difícil, mas eu vejo o meu irmão, são pessoas de gerações diferentes, então dá para ter essa noção. Na minha época, se eu perguntasse para quem dos meus amigos era cristão, quase ninguém era. Hoje em dia, se você perguntar numa sala de aula quem é cristão, quem vai na igreja, 90% levanta a mão. Só que realmente esses 90% vão na igreja? Sabe, o Brasil, ele é um dos países que mais tem evangélicos no mundo. Sabe, a religião cristã é uma das que mais cresce no mundo. Mas se verdadeiramente essas pessoas fossem o que dizem que é, vocês acham mesmo que o Brasil ia estar desse jeito que está? Que o mundo ia estar desse jeito? Se 90% da população realmente for cristã, por que estamos assim? Por que a cada dia que passa está tudo piorando ao invés de melhorar? Onde está o amor de Deus nessas pessoas? Onde está o ser cristão dessas pessoas? Sabe, infelizmente, muitas pessoas hoje vêm à igreja por vir. Sabe, vem aqui, faz um story, posta um versículo lá nos stories para ficar bonitinho, com uma música, aí você pula o story, já tá bebendo, fumando, indo em festa. Tipo assim, você só pula o story. Você não precisa nem outro dia. Sabe, é uma questão muito preocupante no meu ponto de vista. Sabe, não adianta vir aqui na igreja atrás de menino, atrás de menina. Não adianta vir aqui na igreja por amizade. Não adianta vir aqui na igreja para cantar, para ajudar, e seja lá que ministério que for, para tocar, para pregar, se não tiver intimidade com Deus, se não tiver realmente buscando a Deus. Literalmente, estamos perdendo o nosso tempo se estamos vindo na igreja por esses motivos. Sabe, é uma questão que me preocupa bastante. A nossa geração, ela tem vindo na igreja para nada. Infelizmente, isso acontece. Eu já vi muito isso. Pessoas que vão para a igreja porque a vida está ruim, porque as coisas não estão dando certo, e a partir do momento que Deus dá a bênção, que Deus faz acontecer, a primeira coisa que a pessoa faz é não ir mais na igreja. A primeira coisa que a pessoa faz é nunca mais lembrar de Deus. E isso é o que Deus está literalmente falando aqui no livro de Oséias. Ele está se doendo de verdade, sabe? Ele está triste, revoltado, falando, esse povo só lembra de mim quando eu os castigo. Esse povo só lembra de mim quando eles precisam. Mas a partir do momento que eu der a bênção para eles, eles vão se virar para os outros deuses, igual eles sempre fizeram. Deus fala isso explicitamente aqui no livro de Oséias. O próprio Deus falando isso. Isso acontece até os dias de hoje. Sabe, igrejas lotadas, cheias de jovens, cheias de adolescentes. Acontece um apelo, vem todo mundo. Igreja inteira. Chora todo mundo aqui na frente. Mas e o resto da semana? Quando o apelo é para ter intimidade com Deus, você vem, e aí? E a intimidade com Deus? E o resto da semana? Sabe, os seus amigos, eles sabem que você é cristão ou eles nem se lembram disso? O mundo sabe que você é cristão ou eles também não se lembram disso? Sabe, eu estava refletindo essa semana na questão de números, não números da Bíblia, números no geral. Sabe, todo mundo aqui praticamente tem Instagram. E todo mundo aqui provavelmente tem mais de 20 seguidores. Mais de 30, 40, tem gente que chega a milhões. 20 pessoas é uma base missionária, onde uma pessoa leva anos para construir. Quando uma pessoa tem 20 pessoas numa base missionária, ela chora de emoção. Sabe, é uma coisa muito difícil. E nós, que temos milhões de seguidores? Milhares? Pode ser que tenha 10, mas tem 10. Sabe, nós estamos influenciando essas pessoas. Deus nos criou imagem e semelhança para quê? Para jogarmos as nossas vidas fora?
para virmos na igreja como um teatro. Infelizmente, muitas igrejas hoje são teatro. Sabe, literalmente, a igreja é o circo e o pastor é o palhaço. É muita coisa errada. Onde está Deus nessa situação toda? Como que Deus está olhando essa situação? Será que Deus está tendo os mesmos pensamentos que ele teve com Israel aqui na época de Oséias? Será que ele está olhando para cada um de nós e pensando, eu tenho orgulho dele? Ou essa pessoa me despreza? Essa pessoa não está nem aí para mim. Não há amor sem progressividade. Jesus fala em Mateus, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus está dizendo isso aos fariseus, aos escribas, às pessoas daquela época que se diziam homens de Deus, mas eles não faziam aquilo para Deus. Eles não faziam aquilo para que Deus olhasse para eles, e sim para que os homens olhassem. Eles jejuavam para que os irmãos pensassem no caso, nossa, como ele é um homem de Deus. Sabe, isso tem acontecido muito nos dias de hoje também. Como eu disse, a intimidade vem no secreto. Por isso que Jesus fala, feche a sua porta e ore. Sabe, ele não disse, ore no meio da sala com todo mundo olhando, porque ali eu vou estar. Não, feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Isso quer dizer que eu não posso orar em público? Não. Mas você não vai orar só em público e nada mais. Sabe, eu só vou orar quando tiver pessoa olhando. Isso Jesus mesmo chama de hipocrisia. Isso é hipocrisia para Jesus. Sabe, será que eu estou pregando aqui para fazer a vontade de Deus? Ou para que vocês olhem para mim e pensem alguma coisa de mim? Porque se eu estiver fazendo isso, Jesus está me chamando de hipócrita. Na minha cara, ele está olhando aqui e falando, hipócrita. Quando estamos tocando, cantando, pregando, dando aula para as crianças, ajudando uma idosa na rua, jejuando, orando, seja lá o que for. Estamos fazendo isso para Deus? Ou para que as outras pessoas olhem para nós? Jesus, ele veio para quebrar muitos paradigmas nessa questão. Ele já chamou muita gente de hipócrita aqui. Esse é um dos versículos. Então, ajudar uma pessoa, fazer uma caridade, uma bondade para Jesus, é a mesma coisa que orar e jejuar. É espiritualmente igual. Sabe, pode ser coisas físicas. Eu estou ajudando uma senhorinha a atravessar a rua. Mas para Jesus é espiritual. Para Jesus é algo interno, que vai edificar tanto você quanto a glória dele. Nós precisamos ter a mente e o coração conectadas com Deus, para que Ele mesmo não nos considere hipócritas. Nós precisamos estar tão conectados com Deus a ponto de discernir o que estamos fazendo de errado ou não. Como eu disse, sem purificação não há intimidade. Sem purificação não há acesso ao Pai. Em nenhum momento Jesus prega na Bíblia o que a galerinha do amor fala. Vem do jeito que tá tudo bem. Não, Jesus fala, purifiquem-nos e venham. Jesus fala, eu preciso de vocês purificados, pois só vai entrar no céu quem estiver purificado. Nunca vamos ser 100% purificados? Nunca. Porque somos pecadores, nascemos no pecado. Mas isso em nenhum momento impede nós de sempre fazermos o nosso melhor para não termos o pecado em nós. Jesus disse, sede santos como eu sou santo. Ele não chegou nos apóstolos, nos discípulos e falaram, sede santos até onde dá. Não, como eu sou santo. O limite é como Jesus era. O limite para sermos santos é como Jesus era, o próprio Criador do universo. O ser humano foi criado para ser o representante de Deus na Terra. Aí a grande pergunta, estamos realmente sendo? As pessoas estão vendo Cristo em nós?
Algumas pessoas acabam fingindo que estão fazendo certo, pois fazer o certo é difícil. Sabe, é muito mais fácil você colocar na sua cabeça que você está fazendo o certo e não esteja, do que realmente falar, eu estou errado e vou fazer o certo. Sabe, essa pregação, ela pode atingir pessoas de 40 anos dentro de uma igreja. Pode atingir pessoas que nasceram dentro. Sabe, muitas vezes acabamos vindo para a igreja por vir. Muitas vezes acabamos vindo porque é um rito religioso. Como os católicos vão à missa, como os espíritas vão no templo, nós viemos à igreja. Mas e aí? Qual é a motivação para virmos à igreja? Jesus, amigos, familiares, porque a mãe obriga, porque a líder insistiu no grupo. Qual é a motivação? Mas o que Jesus fala aqui? Ele nos alerta. Ao mesmo tempo que ele chamava os fariseus de hipócritas, ele em nenhum momento disse que essas pessoas já estavam condenadas ao inferno. Em nenhum momento ele disse que estava tudo acabado para aquelas pessoas. Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os darei descanso. Vinde a mim, você que está em pecado. Vinde a mim, você que está vindo para a igreja por vir. Vinde a mim, você que está fazendo tudo errado, não está fazendo nada certo na vida. Vinde a mim, eu resolvo. Sentir Deus, nem sempre vamos sentir. Pode ser que você faça tudo certo. Pode ser que você ore, jejue, leia a Bíblia diariamente. Pode ser que você até faça milagres. Nossa, eu curei uma pessoa, expulsei tal demônio. Pode ser que isso aconteça. Mas nem sempre nós vamos sentir Deus. Porque a fé não é sobre sentir. Em nenhum momento Jesus disse isso. A fé é sobre fazer. Sabe, crer sem sentir. Muitas vezes vamos sentir? Claro que vamos. Muitas vezes Jesus vai falar nitidamente com nós? Claro que vai. Mas ele não deixou nenhum momento escrito que ele vai fazer isso todo o tempo. Sabe, porque é muito fácil você ir lá porque Jesus está mandando. Mas e aquela vontade que arde no seu coração? Será que não é Jesus falando? Não é porque você não está escutando uma voz que veio do céu, como Samuel ouviu, que não é Jesus, que não é Deus. Jesus usa pessoas, situações, problemas. Talvez a luta que você esteja passando é o próprio Jesus falando alguma coisa para você. Sabe, ele pode usar programas de TV. Alguém que não te conhece, que nunca te viu, pode passar e falar uma frase totalmente aleatória. Só que você, que está precisando de um sinal, pode entender aquilo. Sabe, Jesus, Deus, Espírito Santo, pode usar muita coisa para falar conosco. Só que para isso, nós precisamos dar o primeiro passo. É por isso que se chama oração. Ação. Você pede para Deus, mas você não vai ficar parado. Deus, eu quero um emprego, mas eu não vou entregar currículo. Deus não vai fazer nada. Só se for um milagre muito grande. Sabe, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos fechar a porta e buscá-lo em secreto, para que ele possa agir. Nós precisamos vir à igreja com a motivação, eu estou indo para cultuar Jesus, para agradecer por tudo que ele fez na minha vida, que ele fez na vida da minha família, sabe, por tudo. Eu vim aqui agradecer. Muito bom ficar em união? Muito bom. Mas a partir do momento que você está vindo para cá, por conta de amigos, de namoradinho, de menino bonito ali, Jesus não está muito feliz, não. Sabe? E é muito doido pensar que o Deus que criou todo o universo, sabe, vocês pegarem para estudar astrologia, seja lá o que for, biologia, o corpo humano, tudo, qualquer coisa, vocês vão ter uma ideia de quão complexo é o nosso universo. Sabe, se estudarmos realmente só o sistema solar, sabe, coisas milimetricamente calculadas. E pensar que um Deus que fez tudo isso
é um Deus que está literalmente do seu lado, falando assim, fala comigo. Sabe, eu te amo, eu quero você. Eu estou aqui, eu morri por você. Sabe, olha tudo que Deus fez e Ele está se importando comigo e com você. Nós não somos nem poeira cósmica comparado ao tamanho do universo. Mas Ele está aqui. Ele deu a sua vida por seres como nós. Uma pequena reflexão que eu queria deixar. Eu até citei a questão do Brasil ser evangélico ou não. Mas vamos pensar em nós agora. Se essa igreja fosse composta por 90% de você mesmo, ela estaria melhor, pior ou a mesma coisa? Se o Brasil fosse composto por 90% de pessoas como você, ele estaria melhor? Ou estaria pior? Nem sempre a culpa é política. Nem sempre a culpa é do próximo. Nem sempre nós não estamos escutando Deus porque estamos passando por lutas. Às vezes nós não estamos com intimidade com Deus, nós não estamos escutando Deus pelos nossos próprios problemas psicológicos mesmo, sabe? A gente se bloqueia, se fecha. Sabe, Jesus está ali o tempo todo falando, oi, eu estou aqui. E você, não quero agora. Sabe, isso é uma reflexão que eu queria deixar agora. Mas vamos mais adiante. E se o mundo fosse 90% como você? Como o mundo seria? O nome de Jesus seria propagado mais, menos, até pior? Como seria o mundo? Deus nos chamou para ser representantes dele aqui na terra. Ele nos criou como imagem e semelhança. Não criou para só vivermos sem rumo. Não tem por que viver. Só vou fazer, igual nas outras mitologias, né? Nas outras crenças. Só vou criar o ser humano ali por criar mesmo. Não tem motivo nenhum. Não, Deus nos fez imagem e semelhança. Ele nos deu uma missão. Jesus Cristo veio e reforçou ainda mais essa missão. Sermos os representantes dele aqui na terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. A pessoa não tem que olhar para mim e ver o Caio. Não tem que olhar para mim e ver uma pessoa com isso, com aquilo, tanto de altura, tanto de peso, cor do cabelo é tal. Não. Eu vejo o Espírito Santo nessa pessoa. Eu vejo o Espírito Santo no Caio. Isso tem que ser. E a partir do momento que as pessoas não estão começando a reconhecer isso em nós, é porque não estamos no caminho certo. Para alguns o caminho está um pouco mais longe, mas para alguns não. Para alguns basta uma oração. Basta reconhecer isso. Porque tem muitos cristãos que não estão conectados com Deus e acham que está tudo certo. Sabe, sente um arrepio na hora do culto, acha que é o Espírito Santo. E nem sempre é. Como eu disse, temos emoções, temos pensamentos, temos frio. Pode ser que o ar-condicionado põe em você e você sentir um arrepio. Nem sempre é Deus, mas poderia ser. Nem sempre é o agir do Espírito Santo, mas poderia ser. Basta nós querermos. Essa é a verdade. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que tudo ser jogado no inferno. E se a sua mão direita o induzir a pecar, corte-o e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que ir para o inferno. Independente do seu pecado, eu não conheço todo mundo aqui, e mesmo quem eu conheço, eu não sei da vida particular. Eu não sei o que faz, o que deixa de fazer, qual é o nível de intimidade, eu não sei. E nem quero saber, na verdade. Isso é coisa pessoal. Mas independente de qualquer coisa, independente do pecado, independente do grau de intimidade com Deus, Jesus está te chamando aqui hoje. Jesus, ele está olhando para você de braços abertos, ele está falando, eu quero você de volta, filho. Eu não sei quanto tempo vocês têm andado fora da presença de Deus, mas isso pode mudar hoje. Basta você, a pessoa que está do seu lado querer. Ter intimidade com Deus
A única coisa que precisa ser tomada a decisão é: eu quero ou não? A partir do momento que nós querermos, é que vai acontecer. Jesus não é igual ao diabo. Ele não vai arrombar o seu coração. Ele não vai chutar a porta. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Cabe a você abrir ou não. Cabe a você ter essa visão do Evangelho. Aqui tem eu vi uma frase essa semana que eu achei muito boa. Que para nós cristãos, a morte é algo engraçado. Porque nós, em vida, nascemos de novo. Então nós nascemos 2 vezes. Mas se morrermos, nós só morreremos uma. Porque pode ser que Jesus volte. Mas para as pessoas que não conhecem a Cristo, elas nascem uma vez e morrem 2. A morte física e espiritual. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitá-lo. O Espírito Santo está aqui, ó, todos os dias. Vem, eu estou com saudade. Vem, sabe aquele sentimento ruim quando está fazendo alguma coisa errada? É o Espírito Santo. Sabe, filho, eu estou aqui, eu preciso de você. Vem cá. Não, eu não quero você. Até que chega um dia que você não começa nem a sentir mais. Você vai piorando, piorando. Essa é a blasfêmia. Recusar Jesus todos os dias. Pode ser, em alguns casos, que ele te pegue de um jeito tão grande que você não vai ter escapatória. Mas a maioria não. Todos que não conhecem a Jesus, claro que com raríssimas exceções, são porque recusaram Jesus. Por isso que Jesus nos colocou como representantes. Apresentar Jesus a essas pessoas. Ela recusou? Tudo bem, insiste. Recusou? Insiste. Insiste. Vai insistindo. Quantas pessoas não estão aqui por frutos de insistência? Quantas pessoas não estão aqui porque alguém apresentou Jesus? Então essa é a palavra que eu queria deixar no coração de todos. Intimidade com Deus. É a única coisa que precisamos. Pois com ela, tudo vai fazer sentido. Momentos ruins, momentos bons, todos. Quando Deus está do nosso lado, tudo faz sentido. Você pode estar com a pior doença do mundo. Se Jesus estiver do seu lado, você vai entender o porquê. E se você não entender, Ele vai te falar. Esse é o nível de intimidade. O nível de intimidade de Moisés, que viu face a face, a ponto de ter a sua face resplandecente, de tanta santidade, de tanta glória. Sabe, falarmos com Deus como Abraão falava. Sabe, só faltava Jesus ficar carne e osso para ele. Ele conversava com Deus a esse ponto. Nós não somos diferentes dos discípulos. Eles tinham Jesus carne e osso. Mas nós temos também Jesus. Ele deixou conosco o Consolador. Não os deixarei órfãos. Ele sabia que se ele fosse embora, nós sentiríamos a falta dele. Então ele deixou um pedaço dele conosco. Então cabe a nós, eu, você, a não sermos fingidores do Evangelho. Vamos parar de profanar o Evangelho por aí. Chega de ficar fingindo coisas. Chega de ficar tentando mostrar para o mundo coisas que nós não somos. Vamos viver um verdadeiro Evangelho de verdade, sabe? Vamos ter intimidade com Deus. Eu gostaria de fazer 2 apelos no dia de hoje. O primeiro é que se alguém aqui aceita Jesus como o único e verdadeiro Salvador, que viesse aqui na frente, para que eu possa orar. Não sei se todos aqui já aceitaram, mas eu tenho no meu coração que eu devo fazer isso. Pode ser que alguém aqui não tenha aceitado ainda.
Então, se alguém quiser aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador, por favor, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se estiver com vergonha, fale para alguém que está do seu lado vir junto. Sem importância. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou eu sou teu. Mais alguém? Bom, amém. Igreja, por favor, vamos se colocar de pé, orar para essas vidas. Espírito Santo de Deus, te pedimos, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no dia de hoje. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito neste lugar, Pai, em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Deus, temos aqui vidas que estão tomando uma decisão, reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. É um passo gigante na fé de cada cristão. Então eu te peço, Deus, que o Senhor esteja aqui com essas pessoas, que o Senhor as envolva com teu amor, com a tua compaixão, com o teu Espírito Santo, Pai. Essas pessoas precisam de Ti, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Teu abraço, nós precisamos do Senhor conosco. Nós temos a convicção de que o Senhor é o único que salva, o Senhor é o único que transforma, o Senhor é o único que precisamos. E é por isso que estamos tomando essa decisão hoje. É por isso que essas pessoas estão aqui, para Te aceitar como Salvador de suas vidas. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as dê graça, que o Senhor esteja com elas em seus caminhos, Pai. Se estiver alguém que não está aqui na frente, mas que precisava estar aqui, Deus, que essa oração também chegue a essa pessoa. Só o Senhor conhece o interior de cada um, só o Senhor conhece o que passa na mente de cada um. Então eu oro, te agradeço. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Agora eu queria fazer outro apelo para todo mundo, porque como o tema é intimidade com Deus, eu queria que todos aqueles que sentiram no coração que incomodou alguma coisa, sabe, que o Espírito Santo está aqui falando, se você quer ter mais intimidade com Deus, se você se sentiu impactada de alguma forma, que precisava mudar alguma coisa, alguma atitude, algum pensamento, seja lá o que for, que você também viesse aqui na frente que nós vamos orar sobre intimidade com Deus. Para que Deus aumente a intimidade, mude os nossos posicionamentos. Então, por favor, quem sentiu, que vem aqui na frente, por gentileza. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, pra morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, pra morada, eu sou teu lar, mude as coisas, porque o perdão é completo. Muitas pessoas não vieram, mas de qualquer jeito nós vamos orar por toda a igreja. Mas se você sentir no seu coração, enquanto eu estiver orando, de vir na frente, por favor, venha.
Como eu disse, o primeiro passo para termos intimidade com Deus é nós darmos o primeiro passo. É impossível termos intimidade sem darmos o primeiro passo. Então, mesmo que eu esteja orando, se você sentir, venha. Se você sentir de ficar no banco, pode ficar. Mas ore comigo. Vamos todos orar, porque todos nós precisamos da intimidade com Deus. Tudo bem? Espírito Santo de Deus, estamos aqui te pedindo, Pai, mais intimidade contigo. Na pregação de hoje podemos entender, Deus, que nós precisamos dar o primeiro passo para que o Senhor se manifeste em nossa vida. Nós precisamos do Senhor, Deus. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós podemos passar por lutas, por alegrias, pela nossa vida e tudo ser em vão. Mas o Senhor, o mesmo Senhor que nos fez com muito amor, fez todo o universo para que pudéssemos existir e viver bem no jardim do Éden, é o mesmo Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, passando por todas as dores deste mundo, apenas por amor a cada um de nós. E o Senhor não deseja nada além da nossa vida. O Senhor precisa da conexão conosco. O Senhor quer isso. O Senhor deseja isso de todo o seu coração. Então, Deus, eu oro por todas as pessoas que estão aqui na frente. E se alguém que não veio por vergonha ou por algum motivo, Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa também. Que o Senhor, Deus, reconheça o verdadeiro passo dessa pessoa. A ousadia de vir aqui na frente, a ousadia de reconhecer que precisa de mais intimidade contigo. Nós precisamos mais, Deus, te dar uma adoração verdadeira. Nós precisamos muito mais de ti do que pensamos, do que podemos pensar. Senhor, esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. Esteja conosco, Deus, nas nossas lutas, nas nossas vitórias, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo guie, Deus, a nossa vida, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o Teu Espírito Santo brilhando através de nós. Que as nossas ações, as nossas atitudes possam ser testemunho àqueles que precisam conhecer a Ti. Que nós possamos, Deus, ter uma intimidade tão grande de Ti, contigo, a ponto de escutar a Sua voz, sentir o Teu abraço, sentir o Seu toque, de transformar outras vidas. Que através da intimidade contigo, vidas possam ser transformadas através de nós. Pessoas possam ser curadas através de nós, demônios possam ser expulsos através de nós. Que nós possamos transformar esse mundo através de nossas atitudes, através de nossas ações, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo. Que Teu Espírito Santo, Deus, nos transforme diariamente, expulse tudo que há de ruim de nossos corpos, de nossas mentes, de nossos corações. Que sejamos templo do Teu Espírito Santo. Que sejamos, Deus, representantes de Cristo aqui na terra, verdadeiros cristãos. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Que o Senhor nos transforme, o Senhor nos capacite e o Senhor nunca nos abandone. E se algum momento nós falharmos, se algum momento nós não quisermos mais a Tua presença, que o Senhor possa insistir para que nós possamos nos lembrar de quem é o Senhor e o quanto o Senhor nos ama. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai. Amém. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo.